casa que nos acolhe com tanta amorosidade. Vamos, como todas as atividades espíritas, que a gente começa a pedir a presença do Mestre Jesus para estar conosco hoje e que os nossos ouvidos possam ser uma fonte onde a gente vai acolher o que o nosso anjo de guarda tem a nos dizer a partir de tudo que vai ser verbalizado daqui a partir dessa noite. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre em busca de sentido. Será que a gente já se fez essa pergunta em algum momento? Qual o sentido da vida? Por que eu reencarnei? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu convivo com quem eu convivo? Então, a busca do sentido sempre foi para o ser humano algo muito importante e recorrente da nossa reencarnação, em diversos momentos. A partir da hora em que a gente se percebe no mundo, como ser no mundo, a gente começa a se fazer essa pergunta. E o Espiritismo nos leva a uma reflexão, que é o que a gente vai ver agora. Portanto, seria para a gente se perguntar qual o sentido da vida, a gente poderia se perguntar antes qual o sentido que nós estamos dando à nossa vida. Porque a pergunta qual o sentido da vida, ela é vaga. Mas quando você começa a se perguntar qual sentido eu quero dar para a minha vida, ou qual sentido eu estou dando neste momento para a minha vida, a gente se responsabiliza completamente pelo caminho. Então, a pergunta muda de foco e coloca o holofote sobre nós, sobre esse direcionamento que a gente se dá. Porque, veja, fazendo uma correlação simples, quando um piloto ele vai pilotar um avião, ele está preparado para as turbulências. A turbulência não é algo que pode acontecer, é algo que vai acontecer. E ele precisa estar preparado para o momento em que isso efetivamente chegar. Não é uma possibilidade, é uma realidade. E nós, como pilotos da máquina que é a nossa vida, da nossa própria existência, a gente também precisa estar preparados para as turbulências da nossa vida. E não é uma possibilidade de vir a acontecer, não. É uma realidade, vai acontecer. Porque Jesus nos disse, aqui nós teremos aflições. Esse não é um planeta regenerado ainda, não é um planeta de pessoas que estão completamente comprometidas com o bem, ainda não é. Ainda temos irmãos, quando não nós mesmos, ainda fazendo escolhas que não são as melhores escolhas, que não são as escolhas que estão mais comprometidas com o bem. Então, isso faz com que nós tenhamos em nosso desenvolvimento, na nossa reencarnação, turbulências. E essas turbulências, muitas vezes, a gente acaba por querer retirar da nossa vida, excluir da nossa vida, né? Então, quando chega algo difícil, algo que exige de nós que a gente faça uma reforma íntima, o que a gente faz, em geral? Quando não estamos amadurecidos diante do autoconhecimento, da amorosidade e do direcionamento que teremos que dar para a nossa vida, a gente pede, Senhor, afasta de mim esse problema, retira da minha vida este problema, que eu não quero esse problema aqui. Quando, na verdade, essas dificuldades, essas turbulências são para que a gente encontre os melhores caminhos, para que a gente se fortaleça diante das melhores escolhas. Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, é um livro sensacional, aliás, toda a obra psicológica de Joana é maravilhosa, assim como Irmãs, que vocês estão trabalhando na sexta. Mas a Joana fala no livro Vidas Vazias, ela nos traz uma abordagem sobre o vazio existencial. E ela nos fala que esse vazio existencial é uma consequência de 3 razões. Primeiro, uma falta da autoconsciência, uma ausência de imersão na vida espiritual e a ausência do propósito real na encarnação. Então, o que Joana nos aconselha é para que a gente faça um exame constante de autoconsciência, para que a gente, de fato, enxergue-nos como um ser espiritual, porque é o que somos, espíritos, temporariamente vestindo um corpo material, mas quando esse corpo material se desintegrar,
a gente continua sendo o que somos. Inclusive, a gente sempre reforça dizendo que nós não temos espírito. Não temos espírito. A gente tem sapato, tem computador. A gente é o espírito e tem um corpo. Quando a gente se vê dentro da nossa vida, da reencarnação atual, aliás, vida também, quantas já tivemos? Uma só. A gente só teve uma vida. Estamos vivos da hora que Deus nos criou lá, não sei quando, a gente deve ser bem velho, até hoje. A gente nunca morreu, nem vai morrer. Somos imortais. Então, vida uma única nós tivemos. Reencarnações, não faço ideia. Mas vida é uma só. Então, qual o propósito real da vida? É existir e caminharmos para a perfeição. E qual o propósito da reencarnação? Qual o propósito de encarnar pela primeira vez e de reencarnar constantemente? É o mesmo. É também continuarmos avançando em busca da perfeição. Isso nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que curioso que quando Kardec foi tão inteligente a abordagem diante da espiritualidade para o arcabouço do nosso conhecimento. A primeira pergunta que ele fez no Livro dos Espíritos, qual é? Que é Deus? Que é Deus? Porque para a gente se conhecer, a gente precisa conhecer a nossa raiz, a nossa fonte, de onde que a gente veio. Então, o que é Deus? E nos diz os imortais que essa primeira pergunta de nós para a espiritualidade já é a busca do sentido. Já é a busca do sentido. O que a gente quis quando a gente fez essa primeira pergunta? Quem é Deus? Ou seja, me coloque diante da realidade. Qual é a realidade? De onde eu vim? O que é isso aqui que a gente vive? É organizado por quem? Essa busca de sentido está em nós há muito tempo. E foi a primeira pergunta que foi feita para os imortais, porque a gente segue buscando isso. Então, a gente queria saber o que é a matéria, o que é Deus, o que é a morte, e assim fomos, né? Criando várias perguntas ali no Livro dos Espíritos, sobre a pluralidade dos mundos, e foram vindo perguntas e respostas. Até que a gente chega na questão 132, que pergunta assim, qual o objetivo da encarnação? Encarnar não é reencarnar. Encarnação, está escrito assim. E qual é a diferença? É a primeira vez que a gente encarna. Então, qual o sentido da encarnação? E nos diz eles que o sentido é único. É para que a gente conviva diante da matéria e que a gente evolua. Então, o sentido é buscar a perfeição. E ele nos diz ainda que essas condições as que a gente chega em nossa vida o tempo inteiro passando por adversidades é o que de fato vai fazer com que a gente ganhe recursos internos para adquirirmos as perfeições, adquirirmos as virtudes. Né? Então, o que o Espiritismo nos convida diante desse tema? O Espiritismo nos convida a pensar para além da sobrevivência física. O sentido da vida não é só o sentido desta reencarnação, o sentido da vida como um todo. A minha trajetória enquanto espírito, sendo que eu sou uma pessoa que já viveu muitas vezes, que já teve uma história, que já errou bastante, que tem dívidas, que também teve muitos acertos e esses acertos também não me acompanham. Os nossos acertos nos acompanham, sim, assim como os nossos equívocos. Não é? Nos disse Joana já que o bem que a gente faz vai ser nosso advogado em qualquer lugar que a gente vá. Então, quando a gente pensa no sentido da vida, é da vida desde antes até o depois. E para onde eu quero caminhar? Como que eu quero gerir a minha vida? Quando a gente passa a pensar desse jeito, a gente assume completa responsabilidade pelo nosso caminho. E isso é o amadurecimento do ser humano. Isso é um processo de autorresponsabilização pela sua própria história. Então, a minha história não é mais guiada somente pelo acaso ou é por Deus, porque quando a gente fala assim, Deus é que sabe, foi culpa de Deus, Deus tirou, Deus colocou. Percebe que a gente está se colocando no papel da infância, da criança
que olha para o pai e responsabiliza o pai. Tudo que aconteceu na minha vida é culpa do meu pai. Então o erro é do meu pai, o erro é da minha mãe, eles que erraram. Aí você senta na frente do terapeuta e diz, pô, minha mãe fez isso, meu pai fez isso, julgando a família inteira. Não precisa, né? Então quando a gente se assume como responsável pelo nosso próprio caminho, a gente passa a fazer perguntas assim, o que foi que eu fiz até hoje que me trouxe ao lugar que eu estou agora? Qual é o peso da minha responsabilidade diante das dores que me acometem nesse momento? Então a culpa não é de ninguém, não. A culpa agora é sua. E aí você é responsável por deslizar agora diante dos melhores caminhos possíveis. Sendo que a própria irmã do Fogo nos fala que esse caminho tem que ser um caminho sem martírio. Né? Essa reforma íntima ela tem que ser sem automutilação. Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todos nós aqui estamos fazendo o mesmo caminho. De aperfeiçoar. Cada um ao seu tempo, aos pouquinhos e sem pressa. Né? Dentro do limite de cada um. Então, quando é que eu percebo que eu estou suprindo as necessidades minhas enquanto um ser espiritual? Veja, porque as minhas necessidades materiais, elas gritam. É fome, é sede, todas as necessidades fisiológicas, pagar as contas, pagar a escola da criança, necessidades materiais, a gente às vezes se perde, inclusive, na obtenção dessas, em custear essas necessidades, suprir essas necessidades de nós enquanto ser material. Mas qual é a nossa necessidade? Ou quais são as nossas necessidades enquanto ser espiritual? Eu alimento a mim enquanto espírito? De que forma? E o que é que ele precisa, né? Eu mesma, no caso, o espírito. Do que o espírito precisa? Será que a gente sabe? E que a gente alimenta da forma correta? Então, a gente se pergunta, quando é que eu sinto o gosto da vida? O gosto da vida. Quando é que acontece? É quando as áreas da vida estão em harmonia, que as contas estão pagas, que a criança tem saúde? Qual é o gosto real da vida? Quando é que a gente sente isso? A gente sente isso quando nós estamos imersos no amor. Ah, então é quando eu sou amada? Não. É quando você ama. É quando você ama. O gosto da vida está no amor, porque é o que emana de Deus, a fonte do amor. Então, quando nós estamos nele, nós estamos imersos na vida. Quando nós estamos apenas vivendo de forma robótica para pagar nossas contas e manter uma estrutura de vida normal até morrer, a gente não está sentindo o gosto da vida, porque a gente não está partilhando com Deus do que Ele tem a nos dar. É muito pouco viver apenas para as coisas normais, do desenvolvimento da vida material. Então a gente precisa fazer um plano, né? Quando a gente vem aqui reencarnar, nós temos um plano, um planejamento reencarnatório, não é? Mas sabe o que a gente tem que fazer também? Um planejamento do futuro. Então, assim, vamos fazer o nosso plano de vida não para 2026 só, nem para até a gente fazer 80 anos. Vamos fazer um plano de vida para as próximas reencarnações. Vamos ampliar o nosso planejamento estratégico de para onde a gente quer chegar para mais de uma reencarnação. O que é que você quer ser? O que é que você quer estar fazendo na próxima e na outra? Onde você quer chegar? Porque agora não vai dar tempo de fazer tudo. Né? Então, se a gente está caminhando para a perfeição, eu tenho quase certeza que eu não vou sair dessa reencarnação paciente. Não vou. Acho que eu vou precisar de um tempo mais para desenvolver essa habilidade. Então, vamos fazer um planejamento estratégico para a nossa vida espiritual. É isso que Deus nos pede. Esse tipo de mergulho diante da nossa responsabilidade. Né? Então, a questão 614, também de O Livro dos Espíritos, fala assim, qual é a real necessidade, né, do espírito que dá a felicidade verdadeira? E ele usa assim essas duas palavras. Qual é o que nos dá felicidade verdadeira? Eles não colocam nenhuma palavra sem razão. Então, se está escrito ali que a lei natural de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, que a lei de amor é a única verdadeira
para a felicidade da gente, quer dizer que tem outras que são falsas, mas que levam ao mesmo caminho. Tá? Estudar é isso. Estudar é a gente pegar palavra por palavra e entender o significado. Porque quando os imortais nos diz que a única estrada verdadeira é porque existem outras estradas que levam à felicidade, mas que não é a felicidade verdadeira. Óbvio. Então a gente se sente feliz quando a gente tem necessidades atendidas? Sim. Quando a gente faz um plano para dar certo algo, mesmo que seja uma coisa equivocada, e aquilo der certo, a gente vai se sentir feliz. Ou seja, tem muitas formas da gente se sentir feliz, até diante do equívoco. Mas felicidade verdadeira é apenas diante da amorosidade. E somente quando a gente estiver mergulhado na lei do amor. Porque se a gente acha que está sendo feliz, mas está, na verdade, equivocado, agindo diante de um erro constante e achando que isso te dá felicidade, a nossa consciência vai cobrar depois. E, na verdade, nós estamos alimentando um grande prejuízo para nós mesmos. Então, o que ele quer dizer com alegria verdadeira e alegrias falsas é que a gente tome muito cuidado para que a gente não perca tempo com alegrias e felicidades que não nos enchem. E por isso que se fala do vazio existencial. Porque a gente está... É como se fosse o fast food. O fast food, o que é o fast food? A comida rápida. A comida alimenta, sim, você para de sentir fome até. Mas não nutre. Não nutre. Te alimenta aquele fast food. Acaba a sua fome rapidinho. Então você está com fome de alegria, está com fome de felicidade. Aí você vai para aquela rua, vai para aquele show, aquela festa, aquela bagunça legal. Massa. Se sentiu feliz e não saciado. De emoção, não saciado. Então é por isso que você vê cada vez mais pessoas que estão rodeadas de outras pessoas, inclusive em constantes eventos festivos, o tempo inteiro, para tentar se preencher de alegrias, mas que se esvaem como água da mão o tempo inteiro, porque não é uma alegria verdadeira. Ok, mas aí a gente pensa, e se eu estou infeliz, então é porque eu não estou seguindo o fluxo da lei de amor, certo? Mas serve para qualquer tipo de angústia? Lembra de Abigail, que foi que Abigail disse a Paulo? O que a gente tem que fazer? Porque Paulo fez uma pergunta a Abigail que eu achei maravilhosa. Né? Imagina assim, ele perguntou assim a Abigail, o que a gente tem que fazer? O que eu tenho que fazer para ser cristão? O que eu tenho que fazer para seguir o Cristo? E Abigail respondeu com 5 palavras. Somente. Ela disse, ama, trabalha, perdoa e mais outra. Ama, trabalha, alguém lembra? Ama, trabalha, perdoa. E mais outra que depois eu vou lembrar. Mas o que acontece? Espera. E a espera é importante. Porque quando a Abigail diz para a gente esperar, é porque as coisas não acontecem no tempo da gente. Lembra que eu falei que a gente se comporta diante de Deus como crianças? Porque nós, de fato, estamos na infância da amorosidade. Como estamos na infância da amorosidade, a gente se comporta com o pai igualzinho a gente se comportava com os nossos pais. Pai, eu quero, pai, me dê, e se você não me der, a culpa é sua. Né? Criança diante dos pais. A gente fazia isso com Deus. Aí a gente chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero tal objetivo. E aí Deus não dá. Deus não dá vírgula. A gente que não faz nem a nossa parte direito, né? Para caminhar para aquilo, mas tudo bem. E aí aquilo não chega, mas muitas vezes é algo que não depende de nós. E aí a gente entende essa espera como um não. Mas, às vezes, o que Deus está dizendo para a gente não é não. É apenas um filho. Agora não. Agora não. Mas depois, quem sabe, depois talvez. E a gente se desespera diante do não e a gente se esvai na ansiedade. Muitas vezes, diante dos nãos, que pode ser um agora não. Nesse momento não, você não está preparado. Caminha mais um pouco.
espera mais um pouco, labora mais um pouco, se prepara mais para quando isso chegar, você de fato aproveitar. Quantas pessoas pedem relacionamentos saudáveis, por exemplo? Esse é um grande exemplo, um grande exemplo. Todo mundo agora, chegando no final do ano, pronto. Aí pular 15 ondas e vai pedir, eu quero um casamento maravilhoso, eu quero uma namorada, eu quero um namorado, eu quero um marido. Bacana. Você está preparado para ter um relacionamento saudável? Você está preparado hoje, nesse momento? Você tem os requisitos que vai fazer com que um relacionamento maduro dê certo com alguém que você está pedindo? Você vai dar o que essa pessoa que você está pedindo vai te dar? Porque se você não estiver preparado, é melhor que não venha. É melhor que venha quando você tiver condição de receber, para que aquilo de fato se encaixe na sua vida. Então esse é um grande exemplo de coisas que a gente pede que a gente não está nem preparado para receber. E Deus sabe de todas as coisas. Aí a gente se pergunta, qual a conexão que há então entre a dor e a nossa evolução? Será que tem conexão? Tem. O que a dor faz? Lembra que falou Jesus para Paulo? Não recalcitre contra os aguilhões. E o que são os aguilhões? Aquelas esporas, né? Que fica atrás do sapato do cavaleiro, né? Aí ele bate assim, vai com o pé na barriguinha do cavalo, o cavalo vai para frente, ele anda, ele se mexe, ele sai do lugar. E Jesus diz, não recalcitre contra os aguilhões. Deixe os aguilhões fazer o trabalho dele, que é te empurrar para frente. E esse é o sentido da dor. Não é o sentido do sofrimento. Sofrimento é outra coisa. O sofrimento é quando chega algo que dói e a gente passa do ponto. O que é passar do ponto? É não perceber a utilidade daquela dor e permanecer ali por mais do tempo necessário. O nome disso é sofrimento. E isso é opcional. Opcional. A dor, ela sempre vai existir. Lembra da turbulência do avião? Vai ter. A gente não vai passar por aqui sem dor. Mas sofrer é outra coisa. O sofrimento é o martírio. E muitas vezes o auto-martírio. Opcional. Porque a gente pode passar pela dor com luto, com sentimento, com entrega à nossa dor, respeitando os nossos momentos, o nosso luto e continuar vivendo. É isso que o Espiritismo nos convida. O Espiritismo nos convida a olhar para as dores como um elastecimento dos nossos limites. O que a gente faz quando algo dói? A gente vai para um lado, aí dói do lado de cá, a gente vai para o outro, e vai se mexendo, e vai se mexendo, e ampliando os nossos horizontes. Porque é isso que a dor faz com a gente, faz com que a gente saia do lugar. Saia do lugar. A gente se mexa, a gente procure resultados por outras fontes. E é assim que a gente tem que encarar uma dificuldade em nossa vida. Criar caminhos para sair do lugar, criar caminhos para encontrar uma outra alternativa. Vai ter uma solução de outro lado. A gente vai caminhando, vai progredindo, vai usando a inteligência e a criatividade. Mas se a gente se a gente paralisa diante da dor, se a gente se coloca em uma situação de passividade, não há evolução. A dor não cumpre o papel de educar. Educar. Deus não põe a gente para sofrer. Ele não castiga a gente. Tudo que a gente vive é educacional. É para a nossa educação. Porque se não fosse assim, ele não seria perfeito. Para eu dizer que Deus é perfeito, para a gente acreditar que Deus é perfeito, ele tem que ser justo. Porque se ele for injusto comigo, na minha vez ele é injusto, ele não é perfeito. Então, se a gente acredita que Deus é perfeito, ele é justo o tempo todo. Então, aquela coisa, Deus é bom o tempo inteiro. E justo também, tá? E justo também, o tempo todo. Só que na hora que ele é justo conosco, a gente acha que está errado. Mas a gente precisa ter mais fé. Mais fé. E quando a gente passar pela dor, pedir, Senhor, aumenta a minha clareza. Não é tira de mim esse momento. É aumenta a minha clareza. Me faz enxergar o que eu ainda não vi. O que o Senhor quer de mim? Tu lembras? O que foi que Maria falou para o anjo Gabriel? Faça de mim a sua vontade. E o que foi que o próprio Paulo disse a Jesus? Já pensou da gente encontrar Jesus agora ele materializar aqui?
O que a gente vai dizer para ele? Será que a gente vai sentar para conversar para dizer, você quer me falar alguma coisa sobre a saúde da minha mãe, da minha filha, meu emprego, meu trabalho, como é que tá? O que a gente falaria para Jesus? Porque isso aconteceu com Paulo. E sabe o que foi que Paulo falou? Senhor, o que você quer que eu faça? Quer que eu faça o quê? Eu estou aqui para fazer o quê? Olha que pergunta maravilhosa. Essa é uma pessoa que encontrou sentido. O que é que você quer que eu faça? É a primeira pergunta que ele fez para Jesus. Não foi nada sobre a vida dele, né? Então, a gente não só precisa estar preparado para nossas dores, mas também para viver as nossas alegrias, sabendo que tudo caminha para a nossa evolução, para a nossa educação. Bom, então, sabemos que a dor é um meio temporário que Deus usa para que a gente caminhe até Ele o mais rápido possível. Agora, e se eu titubear? E se eu desistir de avançar diante daquele processo educacional? É opcional eu não querer passar pela evolução e da educação através da educação? Sim, é. E quantos de nós faz isso? E a gente faz muitas vezes também. Chega um desafio em nossa vida, a gente olha assim, vixe, agora eu não vou não. Agora eu não vou não, vou ficar aqui no erro mesmo, vou ficar errando aqui o tempo inteiro porque não estou em condição de me organizar ainda, vou ficar errando. É uma opção. É uma opção. Vai chegar o momento em que a gente vai dizer o sim para a escolha certa. E até lá, a gente vai ficar paralisado em nosso processo evolutivo. Então, esse processo da gente se aperfeiçoar enquanto espírito é o sentido da vida. Não tem outro sentido. Por que eu reencarnei? Por que você reencarnou? Por que cada um reencarnou? Ah, cada um tem um motivo diferente. Tem não. Todo mundo aqui reencarnou por um motivo só, único, igual a todo mundo. Reaprender a amar. Reaprender a amar. Todo mundo reencarnou para reaprender a amar. Em todos os desafios da sua vida. É para isso que a gente está aqui. Porque é assim que a gente vai ficar a imagem e perfeição dele. Como nos disse Jesus que nós seríamos. Então, quando vier algo para a nossa vida que nos faça duvidar do sentido da vida, quais são os passos para a gente se mexer? Lembra que a gente tem que se mexer diante desse desconforto e não paralisar? Trabalhar com bom ânimo, coragem, confiança na providência, não é? Porque a gente pede algo a Deus, mas não confia que vai chegar. Muitas vezes a gente não confia que Ele vai também fazer com que a providência divina nos alcance, porque às vezes a gente não se acha merecedor. Existe um processo em nós que é o processo de ausência de merecimento muito forte. Às vezes a gente acha que a gente não merece tanta felicidade, tanta organização, tanta providência. E a gente precisa crer que a providência chega em nossa vida. Então, outras coisas que a gente pode fazer para passar por esse momento, criando sentido, se esforçar para dominar em nós o ímpeto dos nossos vícios, que são as impaciências, as revoltas, os desesperos, porque a gente tem, óbvio, essa é a nossa parte que é imperfeita, que ainda somos. Então, o esforço é de dominar ao máximo que a gente conseguir. O esforço não é para que a gente saia perfeito quando desencarnar daqui a alguns anos. Não é isso. Não é isso que ele está pedindo. É apenas para que a gente se esforce. Emmanuel disse para a gente que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Veja, não é reconhece-se o espírita pelas obras que ele fez. Quantas obras você fez? Quantas de caridade você já fez? Não é isso, não. Ele deu outra resposta. Ele disse que é pelo esforço. Esforço. Está se esforçando? Está no caminho. É o suficiente. É para se esforçar. O trabalho é só se esforçar. O trabalho não é entregar a obra pronta. O trabalho é respeitar o seu limite e se esforçar o tempo inteiro. O compromisso é esse. É o compromisso do esforço permanente, que já é bastante, a gente sabe disso. Mas a crença na fé também envolve a certeza de que Deus nos coloca
em condições que a gente não vai saber suportar. Ele não faz isso. Lembra que ele é suprema inteligência também? Depois você me fala o meu tempo, tá? Lembra que ele é suprema inteligência também? Então, sabe, os planejamentos de um GPS, ele não calcula rapidinho uma rota se você pedir para mudar? Não, é tão rápido que acontece, é incrível, né? Deus é muito mais que isso, gente. Então, quando ele planeja algo para nós, ele já fez 500 planos diferentes. Ah, mas era para vir aqui, não veio aqui, e agora? Acabou minha vida. Porque eu fiz esse plano e não chegou. Gente, faz igual o GPS, calcula tudo de novo. Ah, mas era para eu trabalhar, eu me formar na tal profissão tal. Eu tinha que fazer a faculdade tal e passar no concurso tal, porque se não fosse assim a vida não ia dar certo. E não deu nada disso. A gente calcula de novo. A vida inteira aí para a gente refazer o GPS da vida e recalcular tudo, mudar tudo, fazer outras coisas. O caminho é para a felicidade. O caminho é para a felicidade. Se eu disse que eu tinha que fazer medicina para passar para o caminho da felicidade, o destino não é a medicina, não. O destino é a felicidade. Você pode alcançar essa felicidade com arquitetura também. E tá tudo certo. Ah, mas eu tinha o desafio, o destino de me casar. Me casei. Aí eu me separei. Então não vai ter mais felicidade? Não. O destino é a felicidade. Vai casar com outra pessoa. Vai ter outros relacionamentos. Outro emprego. Outros desafios. A vida nos convida o tempo inteiro para que a gente se movimente. Para que a gente se movimente. E não que a gente paralise. Porque os desafios vai chegar, os convites para que a gente pare vai chegar. Inclusive levando em consideração que nós não estamos neste plano apenas com encarnados, né? Se os encarnados já nos dão trabalho, imagine se a gente contasse com os desencarnados que nos dão trabalho também. Então, a gente tem que pensar que neste plano aqui há interferências positivas e negativas. Há interferências. Então, há quem nos atrapalhe. Por quê? É gratuito? Essas atrapalhações são gratuitas? Não. Lembra que eu já tive várias reencarnações e que eu também prejudiquei um bocado de gente que eu não lembro agora, mas eles lembram. Aí eles vêm aqui agora e me vê fazendo a minha vida direitinho, certinho. Essa reencarnação não tem o que falar, tá tudo certo. Mas e as outras? E as outras? Porque a gente ouve isso o tempo inteiro, nas nossas casas, não é? Mas eu sou uma trabalhadora espírita há 30 anos. Eu estou aqui de segunda a sábado, às vezes até no domingo também. Eu trabalho na casa não sei quanto tempo, sou mediúnica, faço lá. E tenho ainda obsessores? Tem, claro que tem. Você está fazendo tudo certo nessa, né? Nessa reencarnação. Mas na outra estava fazendo? Na outra da outra estava fazendo? Vem todo mundo cobrar. Então a gente precisa continuar caminhando no nosso cantinho, aceitando as expiações. Porque o que são as expiações? Débito. O que é prova? Prova é para que a gente realmente é prova mesmo, é para que a gente realmente adquira novas habilidades, novas virtudes. Mas expiação é resgate de débito. Então, tá passando por um desafio que é uma expiação? Agradece. Agradece, porque aí você está quitando os próprios desgostos que já deu para você mesmo, né? Porque não é a Deus que a gente ofende a nós mesmos e a nossa consciência. Tem um outro livro maravilhoso de Joana que eu queria trazer para vocês também. Chama Imbatível Amor. Nesse livro, Joana nos fala sobre a estrutura da existência. Ela diz que o amor é a força que dá estrutura à nossa existência. E a gente falou disso aqui também. E ela traz 3 principais ideias de que o sentido da vida nasce quando o indivíduo aprende a amar de forma madura. Como é que a gente aprende a amar de forma madura? Quando a gente começa a amar, como Jesus disse, ele disse o quê? Amai a todos, como a si mesmo. Então, é amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a vida e amar o propósito espiritual. Ela nos diz isso. Ela nos diz ainda que o amor não é apenas uma emoção, é uma postura ética e consciente. A gente ainda acha que amor é um sentimento, não é? Amor é um sentimento, a gente acha isso, mas não é. Para a Joana, né? Para um ser mais evoluído. Amor é uma
postura, é uma forma de viver. De viver. É uma postura ética do ser, que é filho de Deus, que é filho do amor. É como você se porta. A gente ainda não alcançou isso. A gente ainda acha que amor é o que a gente sente. Então a gente diz assim, às vezes eu amo, às vezes eu não amo. Às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto. Não existe isso. Filho de Deus, ele está imerso no amor, ele ama o tempo inteiro. Olha como a gente está distante do amor. A gente ainda está muito distante. Porque o amor não é um sentimento, é uma postura do ser espiritual. Fabuloso isso. Ela nos diz ainda que o que, é que o amor faz diante de nós? E quando a gente encontra o sentido da vida, ela transforma nossos medos, as nossas culpas, os nossos ressentimentos e uma coisa muito legal, a nossa tendência repetitiva, a nossa tendência de repetir equívocos. Porque a gente escolhe o tempo inteiro o que a gente já está fazendo. Então, é fácil repetir o que eu já faço. Então, se eu faço o equívoco, repetir o equívoco é mais fácil. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, sair de uma tendência repetitiva. Ou autossabotagem. Então, o que é autossabotagem? É isso. É mais fácil para mim repetir o erro porque eu já conheço o caminho, eu já sei como é, não tem novidade, não tem nem medo. Quando a gente está equivocado, mas está tão consciente do seu equívoco, fazendo o equívoco com tanta destreza, não tem nem medo. Mas quando a gente vai para um caminho diferente, que exige esse esforço de refazer-se, aí dá medo. Mas diante do amor, a gente não vai ter coragem. Ela nos diz também que o amor nos dá direção. Direção. Porque o amor cura o nosso ego, expande a visão e nos aproxima da finalidade espiritual, como a gente já tinha visto. Então, para Joana, a busca existencial, ela se responde através da vivência profunda do amor. A gente vai encontrar sentido na vida quando a gente viver cada vez mais o amor com profundidade. E isso nos liberta. O que é libertar? Porque a gente ouve muito essa palavra, né? Eu vou me libertar. Faça não sei o quê porque vai se curar e vai se libertar daquela dor, daquela situação. Libertar-se, na verdade, é libertar-se de quem você é. É libertar-se de você mesmo. Porque não há outra prisão, a não ser a que a gente se proporciona. Somos nós que nos colocamos diante das nossas travas psíquicas, emocionais, espirituais, mas do que depende de nós, das travas que dependem de nós, são quase que invisíveis, muitas vezes, essas travas. Às vezes são, inclusive, crenças sobre nós mesmos, que nós fazemos. Bom, não é tão sem sentido assim, porque nós temos uma coisa que chama conteúdo transcendente. O que é conteúdo transcendente? É o que eu venho fazendo há muitas reencarnações. Não é só nessa vida, não é só nessa reencarnação aqui. Eu já estou fazendo isso há muitas reencarnações. O processo, por exemplo, do vício em drogas, muitas vezes, o próprio suicídio, muitas vezes, aquele espírito, ele já está imerso naquela repetição há muitas reencarnações. Muitas reencarnações. Uma vez nos procurou uma mãe, na casa espírita que eu trabalho. Falou assim, olha, meu filho, ele tem 32 anos e ele está constantemente com pensamento suicida. Ele busca suicídio o tempo inteiro. E eu já não sei mais o que fazer. Aí a espiritualidade perguntou, quantos anos ele tem? 32. Aí ele falou, a espiritualidade falou para essa mãe, mãe, parabéns. Parabéns, porque ele já chegou até aqui. Há tantas reencarnações ele tem se suicidado muito mais cedo. E agora ele conseguiu. Então a gente não sabe quais são os nossos conteúdos transcendentes. A gente não sabe por quantos caminhos nós estamos fazendo de forma repetida. Então, é importante que a gente olhe para os outros com mais amorosidade, com mais caridade, com mais respeito aos caminhos que cada um tem tomado e escolhem, porque eles estão no limite do que é possível fazer. E que a gente também se veja assim, com
esta caridade no olhar diante de nós, porque é o que nos convida a irmã Dufour, nesse livro Reforma Íntima Sem Martírio, é que a gente esteja comprometido, sim, com o nosso caminho de evolução, entretanto, com respeito. O que é respeito por nós? Significa, eu não vou passar daqui porque aqui eu não vou e não quero caminhar? Não. Significa, acalma. Errei de novo, amanhã eu vou estar pronta para recomeçar. Então, o convite de Jesus para nós é para que a gente passe por este planeta de provas e expiações com o máximo de lucidez possível. E essa lucidez se dá através do autoconhecimento e da autogestão. Autogestão. Quem sou eu e para onde eu quero ir? Para finalizar, muitas vezes a gente se preocupa muito com de onde eu vim, o que eu já fiz e por que eu cheguei aqui. Mas às vezes a gente não consegue encontrar as respostas, principalmente fora de um ambiente terapêutico. E a gente precisa, às vezes, abandonar a expectativa de descobrir os porquês. Por que isso aconteceu? Por que comigo? Por quê? Abandona o porquê. E agora a gente olha para o futuro. Para quê? Para onde eu vou? O que eu busco? O que eu quero a partir daqui? Ok, me equivoquei até o dia de hoje, mas de hoje em diante minha vida vai ser diferente. E que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia para as nossas melhores escolhas. Que assim seja.